A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com vocês em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. E aí nós temos as seguintes questões. A presença de Deus pode deixar o povo? É uma pergunta importante. A glória de Deus deixou o templo de Jerusalém? Para onde ela foi? Por que ela saiu? São estes e outros assuntos que vamos discutir nesta lição de hoje. A paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra de Deus. E hoje a nossa lição, a lição de número 4, que tem por texto áureo: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, o comentarista escolheu esse verso aqui, de Ezequiel 11, sobre a glória que se alçou do meio da cidade, se pôs sobre o Monte das Oliveiras que estavam ali. Nossa verdade prática vai dizer assim: Deus abandona o templo, retira sua glória por causa das abominações do povo. Os irmãos devem lembrar que na lição passada nós falamos sobre as abominações do templo. O que estava acontecendo no templo, e Ezequiel, ele teve essa visão, ele foi até o templo e ele viu o que estava realmente acontecendo no templo. Todas as abominações que estava acontecendo lá no templo. Então isso ficou claro que ele foi realmente lá e ele viu. E realmente estava acontecendo muitas abominações. Prova de que o povo foi cativo para Babilônia. Na lição passada nós estudamos, a respeito dessa questão, de que estava se aproximando o dia da destruição do templo, porque o povo continuava pecando. O nosso texto bíblico se encontra em Ezequiel capítulo 9, depois vai para Ezequiel 10, do 9:3, que diz: e a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então, isso é o capítulo 9, versículo 3, depois nós vamos para o 10 e depois para o 11. Então, essa lição ela vai estar dentro do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo 11. É interessante que você, professor, leia os 3 capítulos. Ou, se você não tiver tempo, ouça também a Bíblia em áudio, os 3 capítulos. E aí nós temos a nossa introdução. O comentarista vai deixar claro aqui sobre a importância da glória de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, aquele tabernáculo portátil, assim, quando o povo saiu do Egito, Deus pediu que fizesse um tabernáculo, ele recolheu entre o povo, recolheu ali as especiarias não, a parte de prata, bronze, ouro, tecidos, em matas ali próximo da onde eles passavam, eles recolheu a madeira de acácia, onde foi muito usada para fazer todas as peças. Isso aconteceu ali. E o que acontece? Eles construíram então o tabernáculo, está lá em Êxodo 25:8, que diz assim, olha:
Êxodo 25:8 vai dizer para nós, né, a respeito disso. Quero ler aqui com os irmãos, Êxodo 25:8, para ver exatamente o momento em que Deus manda eles construir o tabernáculo. 25:8 diz assim, olha: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O desejo de Deus nunca foi habitar apenas no meio do povo, mas sim dentro de cada pessoa. E continua até hoje. O desejo de Deus é estar com as pessoas. O desejo dele é não estar com o pecado que as pessoas cometem. Mas Deus sempre tem prazer em estar com as pessoas. Então, essa presença não era incondicional, era condicional. O povo deveria cumprir a aliança, deveria permanecer firme na presença dele, porque caso o povo viesse a pecar, a glória seria retirada. Aí nós temos o primeiro tópico que vai falar sobre a glória de Deus, né? Que ela baixou do céu sobre o tabernáculo. Quando Moisés fez a inauguração do tabernáculo, nós vamos verificar mais para frente que realmente houve ali uma glória muito grande, né? A nuvem, né? Desceu ali por ocasião da inauguração que Moisés inaugura ali. E há uma glória poderosa ali se manifestando. E essa glória ela se repete quando Salomão constrói o primeiro templo, onde a arca vai sair do tabernáculo portátil e vai para o templo. E qual é o significado dessa glória, né? O glória significa, a palavra vem da palavra hebraica kavod. Kavod quer dizer um peso, uma autoridade. Então, glória representa autoridade. Até alguns comentaristas usaram a expressão seguinte: você está, por exemplo, num evento e de repente chega lá um jogador muito importante. Então, esse jogador ele tem um peso de autoridade. Chega lá uma modelo famosíssima, ela tem um peso de autoridade ali. Então, essa glória, ela representa autoridade, né? Então, ela aparece duas vezes. Nós olharmos aqui, ó, no Antigo Testamento, ó, 1 Samuel 4:18, que vai dizer exatamente 1 Samuel 4:18. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 4:18 diz assim, ó. 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira por trás. Peraí, deixa eu ver se eu fiz errado aqui. Só um minutinho. Sim. Porque o que acontece ali foi exatamente, nesse caso do Eli, foi que a arca ela foi levada, né, pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, para o campo de batalha, porque eles entendiam que a arca representava a glória de Deus. Mas acontece que Deus tinha um zelo pelo objeto chamado arca, sim, mas o povo adorava a arca como se fosse uma grande idolatria mesmo. E não era isso que Deus queria. Deus queria que o povo entendesse que o prazer dele era estar dentro das pessoas, através da obediência, através da adoração delas. E elas não estavam dessa maneira. Ali em 2 Samuel 14:26 também vai aparecer, 2 Samuel 14:26. Vamos ver aqui o que diz aqui o verso 26. Diz assim, eu acho que eu cometi um erro aqui, mas tudo bem, não é esse verso, vamos em frente. Então, diante dessa questão da glória, né, a Septuaginta também vai falar sobre isso, sobre esse peso, sobre esse resplendor da glória, que indica aí essa glória poderosa, né? Porque a palavra aqui nesse primeiro tópico é a palavra glória, que ela representa esse peso, né? Essa autoridade.
E nós vamos ver realmente que essa autoridade estava ali presente, né? Então, o próprio profeta que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como a safira, sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele, e vi como a cor de âmbar, e ele vai descrevendo aqui o trono, né, da glória de Deus. E o segundo tópico nosso, subtópico nosso, vai falar sobre a glória de Deus, né, que ela se manifestou lá em Êxodo capítulo 40, né? Olha, no tabernáculo, quero fazer questão de ler. Quando Moisés terminou de construir o tabernáculo portátil que eles usaram durante a travessia do deserto, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, quando Moisés fez lá a inauguração do tabernáculo portátil, a glória de Deus se manifestou. Era a presença de Deus no meio do povo. E se nós formos analisar, né, isso vai até essa glória de Deus se manifestando ali naquele tabernáculo, e o tabernáculo ele vai existir até o momento em que Salomão constrói o templo, né? E aí ele transporta a arca para o templo. E se nós olharmos lá em 2 Crônicas 5, 13 e 14, nós vamos ver o seguinte: quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, a casa encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, quando Salomão termina o templo, o grande templo de Salomão, a glória de Deus também se manifestou lá de uma maneira toda poderosa, né? Lá com eles. E Deus, naquele momento, fez até um compromisso, né? Fez uma promessa que também não era incondicional, era condicional. Está lá em 2 Crônicas 7,14, verso 16. Vamos ler aqui a promessa que Deus fez para que o povo pudesse entender. 2 Crônicas 7,14, muito usado em pregações, né? E diz assim o texto, 2 Crônicas, capítulo 7, só um minutinho. Então, nós temos aqui essa expressão bíblica, né? 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus caminhos, olha só ao condicional: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas isso era condicional. Se o povo realmente se humilhasse, se o povo realmente orasse, se o povo realmente se convertesse. Então essa era a condição lá naquele momento. E foi esquecido. Isso não só naquela época, nos dias de hoje também. Se o meu povo se humilhar e orar e se converter e buscar, Deus se manifesta na vida das pessoas. Deus se manifesta na vida dos homens. Então isso é importante a gente levar em consideração. Nosso segundo tópico vai falar sobre a retirada da glória de Deus. Porque quando você lê capítulo 9, capítulo 10 e 11, você vê claramente o que está acontecendo com a glória de Deus em relação ao templo de Jerusalém. Lembrando os irmãos que ficaram lá em Jerusalém apenas os pobres, porque a maioria foi levado cativo lá para a Babilônia, e Ezequiel está tendo essa visão junto ao rio Quebar, né? Melhor, a visão é semelhante à que ele teve
junto ao rio Quebar, então ele está lá no meio do povo e ele é retirado em espírito, é uma visão que ele tem em espírito, onde ele tem a oportunidade de ver tudo isto. Então nós temos aqui, lembrando desse detalhe, tá? Então a glória de Deus, aqui o segundo tópico vai falar sobre a retirada, ela acontece em estágio, né? Primeiro a glória se levantando sobre o querubim da aliança, depois ele passou para a entrada do templo, depois ele pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente, né? E por fim, a glória se pôs sobre o monte das oliveiras, ok? Então isso é importante que lembrar que a glória antes do templo, antes da cidade ser invadida totalmente, a glória de Deus sai do templo de Jerusalém. Então nós temos aqui, primeiro tópico, o querubim e a nuvem, né? Então o profeta aqui faz, até o comentarista faz uma questão. Quando o querubim aqui, a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, será que ele está falando daqueles dois querubins simbólicos que tinha sobre a Arca da Aliança, de uma forma simbólica ou de uma forma real, aqueles dois querubins que realmente Moisés ele faz a arca, tudo que ele viu, né? E ele acredita que aquilo está também no céu. Então, vamos imaginar que havia ali dois querubins, realmente era feito de ouro, mas vamos imaginar, crer que havia realmente dois querubins sobre a arca. Será que ele está se referindo ali? Ou tem a ver com a visão que ele tem lá em Ezequiel capítulo 1? O comentarista vai deixar claro para nós que, né, que realmente tem a ver com aqueles dois querubins lá que ele tem na visão lá junto ao rio Quebar, né? Então, mas qualquer que seja a interpretação, ele deixa claro, né? Essa nuvem aí está realmente associada aí à presença pessoal de Javé. Se nós olharmos lá em Êxodo, capítulo 13, verso 1, nós vamos ver assim, ó, e o Senhor ia diante deles uma nuvem, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite uma coluna de fogo. Então Deus se manifestava na trajetória do deserto, à noite uma coluna de fogo, pelo dia com o sol muito quente, havia ali uma nuvem cobrindo totalmente o povo, tá? Então, isso era claro para eles. Muito bem. Então, ele diz que essa glória, esse querubim, né? Ele vai deixar claro aqui para nós que isso aconteceu. Aconteceu também lá no tabernáculo, né? Lá em Êxodo 33, 7 a 10, ele vai dizer assim, ó, e tomou Moisés a tenda, tal, e houve ali, olha, fora do arraial, tudo lá no tabernáculo. E ele vai colocando para nós aqui, então, permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo, lá em Êxodo, finalmente no templo, essa presença divina atingiu o seu clímax. Quando ela atinge o seu clímax? Ela atinge o clímax lá em João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa glória que desceu lá no tabernáculo, quando da inauguração feita por Moisés, esta glória que representa um peso, uma autoridade que desce sobre o tabernáculo de Salomão, quando ele inaugura, essa glória chega ao seu clímax quando o Senhor Jesus desce do céu, se faz carne e habita entre nós, porque aí nós temos o verdadeiro Deus presente entre nós. Subtópico 2, a retirada da presença de Deus. Olha que interessante. Então, o profeta, ele tem essa visão, né, de que realmente a glória de Deus está flutuando ali, né? Ele diz que flutuando sobre os querubins. E ela sai dali diante da arca e ela vai para a porta do templo, né? Ela vai para a porta principal do templo, então a glória está saindo, porque está vendo ali no templo e nas pessoas muita abominação. Então isso também é um aviso para mim e para você, que quando eu e você
demos preferência ao pecado em nossa vida, a glória de Deus sai da nossa vida. E se existe uma coisa ruim, estranha, é quando a glória de Deus sai da vida de uma pessoa. Então, a saída da glória de Deus realmente representa aí a retirada da sua presença, tá? Com essa retirada da presença, lógico, né? Nós vamos ver que a casa ela vai ser destruída pelos caldeus lá em 587 a.C., tá? No mês quarto, aos 9 do mês, né? Nós vamos ver isso acontecendo, que corresponde aí a 14 de agosto de 587, quando a glória sai. Terceiro tópico, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, ela sai de cima da arca, vai para a porta principal, depois ela se move para o monte. Então, a presença de Deus aí, né, que era o privilégio de Israel, mas exigia responsabilidade. Então, o povo de Israel era muito assim apegado à questão de idolatria, né? Eles achavam que a glória estava na arca e não é, a glória estava no templo e não é. Então, isso é muito sério. E a presença de Deus, né, no templo era privilégio de Israel, mas exigia aí responsabilidade, né? De modo que, por causa dos pecados do povo, né, a casa foi profanada e Ezequiel viu a glória de Deus aí partindo do templo, né? Isso é importante, dali ele ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos. Interessante que a glória ela vai para o Monte das Oliveiras e de lá ela sobe para o céu. Aí nós fazemos um paralelo lá com Atos 1:9, né? Que vai falar exatamente quando Jesus, que é exatamente a expressão máxima da glória de Deus, que ele vai ao monte e de lá ele sobe para o céu, né? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então, o máximo da glória de Deus também foi para o céu. Está lá, claramente, lá em Atos, está dito isso. Então, resumindo esse tópico nosso aí, a retirada da glória de Deus se deu mediante a retirada do querubim da aliança, né? Deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Terceiro tópico nosso aí vai falar sobre o segundo templo, né? O primeiro templo foi construir. Primeiro eles construíram o tabernáculo. Então ficaram com o tabernáculo durante todo o período ali do deserto até o rei Salomão. Quando o rei Salomão faz o primeiro templo, nós temos ali o primeiro templo. Aí o primeiro templo, devido a esse momento da glória de Deus, do pecado do povo, esse templo é destruído, né? Nabucodonosor, e juntamente com os seus exércitos, ele destrói o templo. Mas, de acordo com a profecia de Jeremias, o povo passaria 70 anos no exílio e depois voltaria. E aí nós temos, através do rei Ciro, né, da Pérsia, um decreto, lá em 539 a.C., né, pouco tempo depois, a partir da Babilônia, né, ele faz um decreto lá para o povo voltar, porque ele diz que Deus o comissionou a construir, né, o decreto ali de libertação, e ele sente o desejo de construir um templo. Ele chama os judeus para voltar para construir o templo. Então, nós temos lá em 2 Crônica 36:20, né? Nós temos. E os que escaparam na espada levou para a Babilônia, para que se cumprisse a palavra pela boca do Jeremias e tal. E ele vai dizer assim, ó, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez um passar pelo pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizia, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Suba, quer dizer, sai lá de Babilônia e sobe em direção a Jerusalém. Então, o rei Ciro sente-se comissionado para construir o templo. Então, nós temos aí o segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, que foi inaugurado lá no 6º ano de Dário, né? Nós temos aí em Esdras, capítulo 6, verso 15, que vai dizer assim, ó, e acabou-se a casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado de Dário. Então, Ciro comanda isso e o povo desce, o povo sobe para Jerusalém
para a inauguração. Isso corresponde lá ao ano 516 a.C., tá? Não era aí uma construção com a mesma glória, com o mesmo tamanho, né, da casa anterior, né? Nós vamos ver lá em Ageu 2, verso 3, diz assim, ó, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vede agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Então ele está dizendo, olha, aquele templo, o grande templo de Salomão, era algo fenomenal. Isso que vocês estão vendo agora é como nada diante daquele. Então, o pensamento aí do pós-ele era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, né? E nós vamos ver aqui que na inauguração desse templo aqui, nada acontece de glória de Deus. Então, o templo de Herodes. Então, veja bem, esse templo, ele vai, né? Ele vai aí, passa aí por esse processo, e nós temos aí o templo de Zorobabel, ele vai ser reformado por Herodes, né? Lá no tempo do Senhor Jesus, lá ele começa lá no ano a cerca de 15 antes de Cristo e vai até o ano 46. Então, quando Jesus está aqui na Terra, ele vai ao templo, ele vê lá, os discípulos mostram para ele, né? Durante o ministério do Senhor Jesus, nós vamos ver isso, né? Disseram-lhe para os judeus, em 46 anos foi edificado o templo, eu tu levantarás em 3 dias. Quer dizer, Jesus chega lá e o povo fica todo abismado, mostrando o templo, se gloriando, né? Templo este que foi templo de Zorobabel, que foi agora reformado por Herodes, né? Por isso que é considerado aí esse segundo templo. E o Senhor Jesus aí termina lá, o Senhor Jesus vai realmente deixar isso claro, né? Era conhecido como segundo templo. Era o cartão postal de Jerusalém. Então, todas as pessoas que chegavam, eles falavam sobre esse templo. Na verdade, era para ter concluído em 46, né? Mas ele acabou sendo concluído em 66 depois de Cristo. Então, nós temos aí, só retornando, começa com o tabernáculo no deserto. Salomão constrói o primeiro templo, a glória de Deus desce, primeiro templo. Esse templo é destruído por causa do pecado do povo, por causa das grandes abominações. E isso é um conselho para mim e para você, para que a gente não perca a glória de Deus na nossa vida por causa do pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E aí esse templo ele é destruído, Deus tira a sua glória, sobe para o céu, ele é destruído, depois vem Zorobabel através do rei Ciro, o decreto, ele constrói um templo menor, esse templo é reformado depois lá no ano 15 a.C., e ainda era assim uma honra para os judeus, e eles era um cartão de visita, ele mostrava para todas as pessoas, né? E nós temos aí a presença do Filho de Deus no terceiro subtópico, né? Não há nenhum registro dizendo que a glória entrou, mas, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, aí, né? De Salomão, quando a glória apareceu, foi o Senhor Jesus que trouxe a glória, né? Quando ministrou no templo. Então, nós vamos ver lá em João 1,14, né? Olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, não vai dizer nesse templo, nesse segundo templo, em nenhum momento da inauguração feita lá por Zorobabel, que esse templo foi cheio da glória de Deus. Ele foi cheio da glória quando o Senhor Jesus, que é a expressão maior da glória de Deus, entra no templo, né, e se manifesta lá no templo, lê a palavra, prega para o povo, né? Então a sua presença ali nessa segunda casa foi maior do que a primeira, sem dúvida nenhuma. Então isso é profético, né? A glória do segundo templo será maior do que a primeira. Quando isso aconteceu? Quando o Senhor Jesus entrou no templo, no segundo templo, reformado por Herodes, né? Lá no ano 33, 35, mais ou menos, quando ele entra. Ali, como Jesus era a expressão maior da glória de Deus, então, realmente, a glória do segundo templo foi muito, mas muito maior do que a primeira, tá? Então, realmente aí aconteceu isso daí. Então, resumindo esse tópico, não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a casa.
quem encheu a casa foi o Senhor Jesus. E nós temos aqui o quarto tópico, estamos chegando ao fim, né? Vai sobre o Senhor Jesus no templo, né? Então, a glória do Senhor deixou o templo antes da destruição, né? E da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Então, é aqui uma explicação teológica, né? O próprio Senhor Jesus sempre falava para os judeus que ele era maior do que o construtor, né? Que construiu o primeiro templo foi Salomão, e o segundo templo que Jesus entrou era praticamente ali uma continuação, em cima do primeiro templo, né? Então, o projeto inicial era de Salomão, então estava ali quem era maior do que. Jesus se coloca como maior do que o construtor, maior do que o próprio Salomão, né? E ele, quando ele cura ali o paralítico, ele vai dizer, né? Teus pecados estão perdoados. E as pessoas vão ver que realmente ele tem ali grande autoridade, tá? E isso deixa claro que estava ali no templo alguém que era realmente maior do que todos. Então, com a vinda de Jesus ao mundo, né? Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Lá em João 1,14 vai dizer isso. E nós temos aqui o segundo tópico que fala sobre o fim do templo, né? O que o Senhor Jesus vinha insinuando, né? De maneira indireta, é que o templo seria realmente, não ficaria pedra sobre pedra que seria destruído. E nós vamos ver o general Tito, no ano 70, invadindo Jerusalém, destruindo o templo, e para pegar o ouro lá, né? Eles tacam fogo no templo, e o ouro derrete, cai entre as pedras, e eles arrancam as pedras para poder pegar o ouro que cai nas frestas das pedras, e realmente cumpriu o que o Senhor Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra. Dias virão que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus estava falando sobre, anunciando aí o fim do templo este que era adorado, que era idolatrado pelo o povo. Então, a glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição, lá em Mateus, né, 23. Olha o que diz aqui, ó. E eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito ao que vem em nome do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus saiu daqui, ele percebeu que muitos judeus, muitas pessoas não queriam aceitá-lo, ele sai do templo. Da mesma forma que a glória saiu lá no passado, ele sai do templo agora também, e o templo é destruído, né? Então, a presença de Deus hoje, quando a gente vê, quando Jesus, no alto da cruz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas aí o templo, né? Desde então, nós vamos entender que não existe mais templo, mas Deus habita aí no nosso coração. Então, resumindo, hoje eu e você somos o templo de Deus. E nós temos que cuidar muito bem desse templo de Deus. João vai dizer já em 14, 23, vai dizer assim: Jesus respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, eu e você hoje somos o templo de Deus. E temos que tomar muito cuidado para que toda a história que nós estudamos hoje, da glória saindo do templo e indo embora por causa da abominação, do pecado, isso não aconteça comigo e com você. 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Resumindo esse tópico, a glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. E a nossa conclusão vai dizer assim, quero ler na íntegra com os irmãos. Já estou passando muito do tempo aqui, mas vamos lá. Concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituiu Javé pelos ídolos,
e nos evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso tem acontecido nos nossos dias, onde as pessoas realmente estão preocupadas mais com a sua própria justiça do que com a justiça de Deus. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e nós veremos, nos encontraremos de novo na próxima lição. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.